Bom dia, Gabi. Bom dia, Lígia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, Ana. Oi, Mari. Bom dia, filha. Mari, bom dia. E aí, como que estão as coisas? Gabi, Ana, Lígia, como é que tá? Tá tudo bem, senhor? Oi, Bia, bom dia. Bia, tudo bem? Quem fez a tarefa 26? Vamos lá, dá uma olhada. Bom dia, Renato, tudo bem? Bom dia, Dudu. Quanto tempo, hein? Bom dia, Isa. Bom dia, Isa. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Renato. Vou compartilhar aqui, tá? Até para vocês darem uma olhada, tá? A aula passada a gente falou um pouquinho, né, aqui sobre a questão principalmente das concentrações das urbanas e tudo mais, falando um pouquinho, vamos falar assim, aonde se concentram as maiores cidades e tudo mais, tá? Então, a aula passada a gente veio até a página 22 aqui, né? Literalmente a 23 com a letra E, tá bom? E aí vocês tinham aqui, tá? Que eles pedem para estar fazendo a tarefa de número, né, 26. Então, eu vou lá na tarefa com vocês para fazer a revisão rapidinho, mas como era tarefa net, não tem tanto problema, daria para vocês estarem pegando, tá? Vamos lá dar uma olhada. Bom dia, Yasmin, tudo bem? Aqui, ó, tarefa 26. Então, a tarefa 26, a gente começa com o mapa de anamorfose sobre população, né? Ou seja, de imigrantes. Então, aquele país que recebe a maior quantidade de imigrantes, ele aparece, né, de uma forma, vamos falar assim, bem maior do que os outros, ou seja, em destaque, tá? Então, nós temos aí a América do Norte, em especial os Estados Unidos, né? A Europa, né, principalmente ocidental, uma parte do Oriente Médio também aparece, vamos falar, maior, tá?
Segundo o mapa, quais as regiões do planeta sofreram maior alteração por receber mais imigrantes? Então, América do Norte, especialmente Estados Unidos, Europa Ocidental, que fica esse lado aqui, né? E a questão do Oriente Médio. Depois a questão B, observando o continente americano, como podemos justificar a sua distorção, né? Então, os Estados Unidos estão muito ampliados, indicando o grande número de imigrantes em seu território. E a América Latina muito reduzida, né? Essa parte aqui, porque não, basicamente quase não recebe imigrantes. Depois a questão C, como podemos justificar essas diferenças, seguia pela, né, literalmente, né, espera sempre o alunos, né, sobre as diferenças econômicas. Então, os países que têm uma melhor qualidade de vida, têm uma economia mais, vamos falar assim, melhor, você acaba tendo um contingente maior, né, de população. Então, assim, como conflitos também que atingem algumas regiões, então acaba afastando ou, né, expulsando algumas pessoas. Depois, a questão 2, observe com atenção o mapa e o gráfico a seguir e responda as questões propostas, né? Então, aqui fala fluxos de crianças imigrantes. E depois tem qual a fronteira que é representada no mapa. Então, falo aqui literalmente entre México e Estados Unidos. Qual a grande discussão que se faz atualmente sobre essa fronteira, né? Então, a gente fala um pouquinho sobre a construção do muro e tudo mais. E depois a questão C, segundo o gráfico, de quais países da América Central são originários a maior parte das crianças que tentam chegar aos Estados Unidos. Então, olhando aqui, né, a gente precisa verificar, né? Então, literalmente, a gente olha, essas crianças vêm principalmente de El Salvador, Guatemala e Honduras, tá? Que são os três aqui que aparecem. E depois a questão de será a construção de muros a melhor forma para barrar a entrada de imigrantes? Que outras soluções poderiam ser possíveis? Então, a gente tem, né, não a construção do muro, mas a gente poderia estar falando de que forma, né? Ajudando a economia dos outros países, ter uma melhor qualidade de vida, né, dando incentivos, a questão de multinacionais e tudo mais. Então, isso também proporciona as pessoas ficarem no seu país de origem, porque aí vai ter uma, né, uma melhor qualidade de vida, tá bom? Essas seriam as atividades para a gente ter feito, né, para a correção de hoje. Agora a gente volta lá na página 23. Então, a gente falou aqui um pouquinho sobre o processo de urbanização na América Anglo-Saxônica e na América Latina, né? Alguém poderia estar lendo para nós? Gostaria de ler? Eu posso ler, senhor? Pode. Quem mais? Eu também. A Gabi, Isa. Mais alguém? Eu posso. A Lígia. Então vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Isa, Gabi e Lígia. Vamos lá. Pode começar. No continente americano, há um predomínio de países com uma taxa de urbanização acima de 50%. Porém, mesmo com essa característica comum, há uma grande diferença quanto ao seu tipo de urbanização. Vimos que o processo de colonização no continente ocorreu de modo diferenciado nos países povoamento e exploração. Continua? Pode continuar. A América Anglo-Saxônica, que é uma região desenvolvida, possui um processo de industrialização ao longo do século XIX, no período da Segunda Revolução Industrial. A América Latina, que é subdesenvolvida, possui países com grande heterogeneidade, Geneidade. enquanto alguns receberam filiais de multinacionais e se tornaram industrializadas, emergentes do desenvolvimento. Outros continuaram como exportadores de matérias-primas, recursos naturais, dependentes de capitais e investimentos estrangeiros, com uma economia principalmente agroexportadora, não industrializadas. Lígia.
É a Lívia, desculpa, Lívia. A diferenciação e desenvolvimento das atividades econômicas foi um dos fatores responsáveis pela migração da população das áreas rurais para as áreas urbanas ao longo dos anos. Quando o processo de industrialização se desenvolveu, provocou uma grande mecanização do campo que levou à extinção de uma parcela importante da mão de obra, já que esta deixou de ser necessária para a realização de algumas cidades. Mais alguém? A população rural passa a fazer parte de um contingente de imigrantes que vende suas propriedades e se dirige para as cidades, promovendo assim um êxodo rural, principal movimento migratório dos países subdesenvolvidos. A possibilidade de trabalho em diferentes atividades, como as atividades e setores, né, de comércio e serviço, atrai essa mão de obra. Essas atividades demandam qualificação e treinamentos diferenciados em relação às atividades desenvolvidas na zona rural. Com isso, há uma dificuldade inicial na empregabilidade dos trabalhadores migrantes que nas cidades ocupam áreas menos valorizadas, com infraestrutura inadequada às suas necessidades, como saneamento, saúde, educação, transporte, moradia, entre outros. Os países desenvolvidos do continente, a América Anglo-Saxônica, passaram pelo mesmo processo, porém, com sua industrialização se deu em meados do século XIX, essa migração foi ocorrendo mais lentamente, possibilitando o desenvolvimento de infraestrutura que acompanharam o crescimento econômico dessas cidades. Nos países de industrialização mais recente, como o Brasil, México e Argentina, esse processo migratório ainda acontece e ocasiona sérios problemas nas áreas urbanas. A falta de recursos e investimentos em planejamento provoca o surgimento de moradias sem infraestrutura. Os aglomerados subnormais, normalmente em áreas de mananciais e áreas sujeitas a problemas como deslizamento de terra, que por essas mesmas razões não são ocupadas pela população em geral. Nos países que apresentam essa urbanização excludente, por não integrar toda a população em sua rede de serviço, é comum o desenvolvimento de atividades econômicas concentrada excessivamente no setor de comércio e serviço. Hipertrofia do setor terciário, com empregos sem carteira de trabalho registrada, informabilidade, como vendedores ambulantes e demais subempregos. Essas cidades são caracterizadas por um inchaço urbano, denominado o caos urbano, a macrocefalia urbana. Então, aqui a gente fala um pouquinho da diferença entre a forma de urbanização na América Anglo-Saxônica e na América Latina, que foi bem diferente uma para a outra. Uma, literalmente, eles se organizaram para receber esse contingente de população, a outra não. As diferentes cidades do continente americano. Então, nós temos aí, né, os diferentes processos históricos e culturais de urbanização das cidades americanas acabaram por produzir espaço com paisagens bastante diferentes. A gente tem aqui uma imagem do México, Bogotá, Lima, né, La Paz, Santiago, né, Toronto, Nova York, Havana, Porto Príncipe, Buenos Aires e São Paulo. Então, a gente vê que são, assim, literalmente, né, cidades totalmente diferentes em infraestrutura, né, às vezes até no formato, vamos falar das construções e tudo mais. São exemplos que a gente tem. Aí nós temos as perguntinhas, né? Vamos lá. De acordo com o mapa, um novo mundo urbano da página 20, né? Todos os países possuem o mesmo nível de urbanização? A gente sabe que não, né? Os países não possuem o mesmo nível de urbanização. Vocês podem ver que lá naquela tabelinha, lá na página 20, deixa eu voltar lá para vocês darem uma olhada. Né? Literalmente por aqui, a gente consegue perceber as diferenças que tem, né? Olha lá. Né? O tipo da cidade, a quantidade de pessoas por cidade e tudo mais. Então, existe diferenças, né, muito grandes de uma cidade, ou até mesmo, vamos falar, de um país para o outro. A taxa de urbanização, ela muda muito, né? Alguns países chegam a 50%, outros países chegam a 80%. Então, você vê que essa mudança é de acordo com a questão estrutural, né? Então, olha lá.
Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Chile, Brasil e Cuba estão na faixa de acima de 75%. Já Peru, Bolívia e Colômbia possuem de 50% a 74%, enquanto o Haiti, né, de 25% a 49% da sua população vive nas cidades. Tá? Todas as imagens se referem a áreas urbanas. Podemos afirmar que todas dispõem dos mesmos recursos necessários à população? A gente sabe que também não, né? Não é tudo que está acessível a todos. Vamos dizer assim, a questão de água encanada, ou seja, saneamento básico, coleta de lixo, a gente sabe que ainda tem vários problemas. Olha lá, a grande diferença entre as cidades dos países desenvolvidos, como Nova York, e dos países subdesenvolvidos, como Porto Príncipe. Então, há uma diferença muito grande de um país rico e de um país literalmente pobre. Há na cidade de país subdesenvolvido características da hipertrofia do setor terciário, configurando o setor da informalidade e também a macrocefalia urbana, ou seja, um crescimento exagerado, né, em sua maior parte. Alguém tem dúvida dessas questões? Posso tocar? A questão C, né? Então, utilizando os critérios da regionalização centro-periferia, que a gente já fez isso lá atrás, lá no outro bimestre, classifique cada um dos países apresentados nas imagens. Então, país da área central, Estados Unidos, periferia da área central, Canadá, subcentro da periferia, México, Argentina, Chile e Brasil. Área periférica, né? Quem que é? O Peru, Colômbia e Cuba. E da área marginal, a Bolívia e o Haiti. Então, lembra que a gente já tinha feito essa classificação lá atrás, tá bom? Bom dia, Arthur, tudo bem? Pronto? Renato, conseguiu anotar? Isa? Vamos lá? Agora, na página 27, a gente tem um texto falando da América Latina, a mais urbanizada do mundo, mas não a mais planejada, tá? Mais de 80% dos latino-americanos vivem em cidades onde a insegurança urbana aumentou entre os seus cidadãos, né? Então, nós temos aqui esse texto para estar lendo. Quem poderia estar me ajudando? Eu faço, Eu senhor. posso, professor. Oi, Isa? Posso? Vai falar no nome. Sofia. Sofia, quem mais? Vamos lá, cada um. Tá bom, a Lígia. Então vamos lá, cada um é um pouquinho. A Isa, a Gabi, a Lígia, né? A Lívia, a Sofia. Vamos lá. Então pode começar. É a cidade perfeita. Não há quase crime, nem engarrafamentos, nem contaminação ou sujeira. E o lixo é recolhido a tempo. O transporte público é pontual e sempre aonde se sentar. É o triunfo do planejamento urbano. Tá, só para um pouquinho aí, Isa. Olha que coisa perfeita, né? O próprio nome já diz, a cidade perfeita. Não há quase crime, não tem engarrafamentos, não tem contaminação, não tem sujeira. O lixo você acaba de colocar, ele já é recolhido. O transporte público ele funciona, ele é pontual, né? Tem aonde se sentar. Então, quer dizer, é o
é a cidade perfeita. Vamos lá, Isa, lê mais um parágrafo. A boa notícia: há várias cidades do mundo que poderiam competir pelo título de mais planejada. A má, que nenhuma é latino-americana, ao menos por enquanto. Continua? Você que sabe. Zurique, Singapura, Seul, Buffalo e Nova York aparecem constantemente nas discussões e rankings especializados como as cidades mais planejadas do mundo, e o que as une é justamente a ideia de que a cidade é o lar de seus residentes e que está ali para servi-los, e não para atuar como um inimigo. Isto cobra particularmente relevância na América Latina, a região mais urbanizada do mundo, onde 80% da população, cerca de 450 milhões de pessoas, vivem na cidade. Enquanto a falta de segurança aparece sistematicamente entre as principais preocupações dos latino-americanos, há outro tipo de insegurança da qual se fala pouco, mas que também supõe uma ameaça para o bem-estar dos cidadãos. Trata-se efetivamente da estrutura e organização das cidades. Muito bem. Sofia? Os avanços sociais e econômicos da América Latina durante a última década não vieram acompanhados de um melhor planejamento dos grandes centros urbanos, e alguns resultados visíveis são o caótico transporte privado e público, a rápida urbanização sem respeito aos códigos de construção, a deficiente prestação dos serviços públicos e a deterioração dos espaços, entre outros. A situação também gerou problemas para enfrentar eventualidades naturais, como foi o recente incêndio em Valparaíso, no Chile, as recorrentes inundações em Buenos Aires ou os frequentes desabamentos de terra nas favelas do Rio de Janeiro. De acordo com as estimativas mundial, as consequências dos fenômenos naturais representam um custo para a região de 2 bilhões de dólares anuais. Continua, senhor? Deixa a Lívia continuar. Vamos lá, Lívia. O déficit. Os planejamentos da cidade se destacam ainda mais quando surgem as seguintes estatísticas. Para 2025, 10% da população mundial viverá apenas 37 cidades. Por isso, os arquitetos de obras, engenheiros e governos da região têm o desafio de planejar com eficiência seus centros urbanos para convertê-los em locais mais habitáveis possíveis. Pode continuar. A Gabi falou que queria ler. Vai, Lívia. Tá bom. Na América Latina devemos... Calma. Na América Latina deveríamos passar por um planejamento mais estratégico e sustentável, que por um lado mitigue problemas existentes como o risco de deslizamentos em morros ou falta de capacidade no sistema de drenagem. E por outro, que adapte as cidades para que sejam mais resilientes em relação às ameaças climáticas. Explica Santiago e Arias, especialista em planejamento urbano no Banco Mundial. Agora a gente vai falar os mais expostos. Vamos lá, Lígia. A ameaça à segurança nas cidades não provém apenas dos efeitos de desastres naturais, mas também tem a ver com a construção improvisada. Por exemplo, ao construir casas em morros com risco de deslizamentos ou ao lado de rios que costumam transbordar após fortes chuvas. Embora a maior parte dos habitantes da cidade sejam expostos a esta série de perigos, são os mais pobres que estão expostos à pior parte, já que geralmente vivem em casas mais precárias e desprotegidas. Segundo o relatório da ONU Habitat,
de 2012, ao redor de 111 milhões de latino-americanos vivem em bairros marginais. Muito bem. Cadê a Gabi? Vamos lá, Gabi? Sora, eu me perdi. Onde é que tá? De qualquer forma, os especialistas concordam que ainda faz falta um planejamento urbano que integre todos os setores para fazer das cidades latino-americanas locais mais seguros. Tá. Muitas cidades da América Latina sofreram os piores caos de congestionamento do mundo. Os problemas de água e saneamento foram um grande problema nas periferias. A mudança climática aumentará os problemas de acesso à água na região, afirma Xi Aomei Tan, especialista do Fundo para o Médio Ambiente Mundial, GF em inglês. Continuar, Gabi. Ok. Estudos do Banco Mundial apontam que territórios propensos às secas, especialmente em cidades do Chile, México, Guatemala, El Salvador, serão ainda mais secos. Da mesma maneira, zonas de risco e inundações, como Argentina, Peru e Uruguai, deverão enfrentar chuvas mais intensas. Pode terminar? Pode. As cidades latino-americanas dependerão de um melhor planejamento para que essas projeções tão pouco alentadoras não se cumpram e permaneçam só como maus preságios. Muito bem. Então, o que a gente está lendo aqui, né? O próprio título já fala, América Latina, a mais urbanizada do mundo, mas a não mais planejada, né? Fala de algumas cidades, principalmente que tem construções em morros, áreas de desabamentos, áreas de alagamento. Então, assim, quando você faz um certo planejamento, você tem uma estrutura melhor. É igual se fala, né? Tem a cidade perfeita, mas nenhuma delas está dentro, vamos falar assim, da América Latina. Então, são exemplos que a gente tem. E aí eles colocam os problemas que mais acontecem, como engarrafamentos e vários outros problemas, tá? Agora nós temos umas perguntinhas. O subtítulo da reportagem mostra a expressão insegurança urbana. Qual o contexto dessa expressão? Então, o que ele está tentando mostrar para nós, né? De acordo com a notícia, por que é uma insegurança urbana? Né? O que a gente consegue perceber? Quem poderia estar nos ajudando aí, está falando alguma coisa? Tá? Então, a gente tem lá o contexto, né, da expressão insegurança urbana, quer dizer o quê, né? Destaca a estrutura das cidades, com os problemas ambientais, climáticos, saneamentos e tipos de moradia. Foi aquilo que eu acabei de dizer. Então, quando tem os engarrafamentos, né, que são problemas, vamos falar assim, da concentração das pessoas, quando a gente fala, por exemplo, dos alagamentos, do desabamento, tudo isso são problemas que acabam tendo, tá? Qual a solução para os problemas apontados no texto, de acordo com o autor? O que ele diz? O que pode ser feito, né, para melhorar tudo isso? Né? Será que é mais planejamento? Será que é um trabalho em comum, vamos falar assim, o conjunto, né, com todos os órgãos, né, não só da prefeitura, mas de uma forma geral? Né? Então, de acordo com o texto, a solução está em investimento em planejamento urbano. Então, não é à toa que a gente tem algumas cidades planejadas, outras não, né? Então, são exemplos que a gente tem. A cidade que você mora apresenta algum desses problemas? Quais? Então, essa resposta, ela é pessoal, né? Então, o que a gente pode estar colocando aí? Engarrafamentos tem, enchentes tem, né? Desabamentos tem. Então, quais esses problemas que a gente poderia estar colocando, né? Então, a gente precisa estar citando, né, a questão. Eu morava lá em São Paulo, professor, lá tinha um monte desses problemas. Mas será que aqui Itupeva, Jundiaí, será que nós temos esses problemas? Né? Agora, nem tanto, mas Itupeva, por exemplo, o ano passado, se não me engano, deu uma chuva muito forte, que uma parte lá do Monte Serra, por exemplo, alagou tudo, né? Então, quer dizer, a gente tem problema na nossa cidade.
Por exemplo, você está vindo de Jundiaí para Itupeva, dependendo do horário, você pega um congestionamento louco, também é um problema, né? Então, tudo isso a gente precisa saber. Ah, tal casa desabou, a gente sabe que ela foi construída, às vezes, de uma forma irregular, no local irregular. Então, tudo isso também são problemas que a gente pode estar citando, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre hierarquia urbana. O que quer dizer hierarquia urbana? Vamos lá. Alguém sabe me dizer o que é hierarquia urbana? Quando a gente vai falar um pouquinho da hierarquia urbana, a gente quer falar assim, ó. Por exemplo, Lígia, posso usar você como exemplo? Lígia? Tá, então vamos colocar assim. A Lígia, por exemplo, dentro da casa dela, ela tem uma hierarquia a ser seguido, né? É o pai, a mãe, o irmão mais velho, ela, tal, tal. Um exemplo. Dentro da escola, nós temos uma hierarquia a ser seguida. Então, você começa lá com a direção, a vice-direção, a coordenação, os professores, né, os inspetores de aluno. Então, isso é uma hierarquia. Do mesmo jeito, nós temos a hierarquia urbana, né? Nós moramos em Itupeva, eu quero um produto, eu não tenho Itupeva, eu vou para Jundiaí. Se eu não tenho Jundiaí, eu vou procurar em São Paulo. Olha a hierarquia urbana, ou seja, a hierarquia das cidades, tá? Então, são exemplos que a gente tem. Então, olha lá, as cidades possuem diversos tipos de comunicação entre elas. Ao longo do ano passado, quando estudamos as cidades brasileiras, podemos observar que há diversos tipos de cidade. Elas não estão relacionadas somente ao seu número populacional, mas também às diferentes funções que elas desempenham de acordo com o seu desenvolvimento econômico e tecnológico. Há uma interdependência entre as cidades, que é entendida como uma hierarquização, ou seja, algumas cidades concentram determinadas atividades em relação a outras, e por isso possuem maior poder de decisão, porque possui sedes de empresas, polos tecnológicos e industriais, sedes de governo, nacionais ou estaduais, portos, aeroportos, entre outros. Essas relações entre as cidades sofrem alterações ao longo do tempo. Atualmente, com a revolução nas comunicações, internet, novos fluxos financeiros passaram a ocorrer em relação a anos passados. Há muito tempo, as relações entre as cidades ocorriam de modo semelhante ao esquema ao lado. Devido a esse novo desenvolvimento tecnológico, houve o surgimento das cidades globais, provocando uma dinâmica entre elas. Então, a gente tem aqui os exemplos, né? Nós temos, né, a cidade 6, né, que está aqui, né, que são exemplos, ó, são cidades pequenas e vai procurando uma cidade cada vez maior. Foi aquele exemplo que eu coloquei para vocês, da menor para maior. Ou seja, da maior para menor? Nem tanto, né? Então, se eu estou em Itupeva, eu preciso procurar uma cidade um pouco maior. Muitas pessoas vão para Indaiatuba, muitas pessoas vão para Jundiaí. Como nós estamos muito próximo de São Paulo, às vezes a gente até procura São Paulo, né? Por quê? Porque é mais fácil. Lá eu sei que eu vou encontrar tudo. Diferente, às vezes, de eu tentar procurar em Itupeva ou até mesmo Jundiaí e não encontrar. Então, são exemplos que a gente tem. Depois, nós vamos falar um pouquinho das cidades globais. O que são aquelas cidades globais? Cidades globais é aquela que, às vezes, o que ela faz aqui tem uma certa interferência, né, no mundo inteiro, né? Então, a gente tem aqui exemplo de São Paulo, que acaba tendo uma ligação com o mundo inteiro, né? Então, são exemplos que a gente tem, tá? E depois a gente tem as atividades para fazer, tá? Vou parar por aqui hoje, tá? Então, até aqui a página 28 para vocês darem uma olhada, tá? Professor, tem dever, por exemplo, né? Tem atividade lá para a gente estar fazendo? Tarefa? Não, nessa aula de hoje não tem nenhuma tarefa, tá bom?
travando. Tá. Conseguiram ver? Abriu aí? Gabi? Então, ó, com relação à América Anglo-Saxônica, é correto afirmar que abrange apenas os Estados Unidos e o Canadá. Com relação à colonização dos países que integram a América Anglo-Saxônica, os colonizadores incentivaram a fixação da população na colônia, disponibilizando parte do lucro adquirido na exploração para o desenvolvimento dela. Quando a gente falou isso lá, por exemplo, né, na forma de urbanização vamos falar assim, da América Anglo-Saxônica e da América Latina. Os países da América Anglo-Saxônica são considerados grandes potências mundiais, isso porque possuem os melhores índices socioeconômicos do mundo. Em relação à sua situação econômica, é possível afirmar que todos os países da América Anglo-Saxônica possuem elevado nível de industrialização e o setor terciário bastante desenvolvido. Sabemos que a periferia das grandes metrópoles brasileiras tem crescido mais do que as suas áreas centrais, embora exista ainda uma pressão sobre as mesmas, tendência que aponta para a constituição de um espaço urbano cada vez mais espraiado, implicando crescentes custos e problemas logísticos para a provisão de serviços públicos de infraestrutura essenciais à vida em cidade. Ao mesmo tempo, boa parte das pessoas que migraram do núcleo para a periferia na segunda metade dos anos de 1990 trabalhava no núcleo em 2000, sugerindo um movimento que aumenta a população residente na periferia, mas não atenua a pressão por mercado de trabalho que afeta as áreas centrais. O que eles estão tentando mostrar? Né? Que muitas pessoas saíram do centro da cidade em busca, vamos falar assim, das áreas periféricas, ou seja, começaram a morar nas áreas periféricas das grandes cidades. O panorama apresentado pelo trecho acima se apresenta como causador ou intensificador de outra problemática relativa às metrópoles brasileiras, que é a ausência da mobilidade urbana, ou seja, da movimentação, porque você leva muito tempo para mudar, para sair, para ir de um lugar para o outro. Eu trabalho no centro, até eu chegar na minha casa 2 horas, né? Então, o problema é sobre a questão da mobilidade urbana. Tem que pegar, às vezes, 2, 3 metrô, tem que pegar ônibus e tudo mais. As metrópoles e suas regiões metropolitanas, em linhas gerais, consolidam-se a partir de uma cidade núcleo principal e as cidades satélites a ela interligadas econômica, estrutural e socialmente. Então, quer dizer, uma acaba ligando a outra. Quando essa interligação é observada sob o aspecto da contiguidade espacial, ou seja, do todo, né, de uma questão geográfica, dá-se o nome de conurbação, ou seja, uma ligação entre um lugar e outro, de um espaço e outro e tudo mais. Então, ela acaba se juntando. Vamos dar um exemplo. Você não sabe aonde termina uma cidade, aonde começa a outra. Você está indo para Grande São Paulo. Muito bem, o próprio nome diz, Grande São Paulo. Aonde que começa Osasco, aonde começa Barueri, aonde que começa São Bernardo. Por quê? Você não tem noção do local. Então, esse processo, né, de contiguidade, ou seja, de espaço, um ligado ao outro, a gente dá o nome de conurbação. Tá bom? Já deram print? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de tirar alguma dúvida, de falar alguma coisa? Oi, Lucas, bom dia, tudo bem, filho? Lucas? Bom dia, senhor. Tudo bem? Você conseguiu pegar a aula inteira? Entrei na metade, senhor. Tá, você está com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tá, alguém gostaria de perguntar alguma coisa, de tirar alguma dúvida? Renato, tá com alguma dúvida? Bia, Dudu?
Gabi? Tá. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Tá? Não esqueça de entrar lá e já de responder as atividades, tá bom? Um beijão para vocês e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Nossa, Oi, pode falar. não, tchau. Pode falar, Lívia. Tchau, gente. Ah, tchau. Um beijão, tá, Lívia? Tchau. Tava com saudade, viu, Lívia, da participação e tudo, viu? Oi, tchau, Sofia. Beijão. Tchau, Flor. Tchau, Gabi. Beijão, filha.